Infelizmente, essas cenas aí foram vistas nesse fim de semana tenso na penitenciária Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Os detentos atearam fogo na unidade prisional. 6 deles morreram e 11 ficaram feridos. Desde sábado, a situação por lá está muito difícil. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, a capacidade da penitenciária é de 381 presos, mas, atualmente, a unidade está com cerca de 1.900 detentos. É muita gente, né, Almir? Impressionante, Renata. E uma nova rebelião começou durante a manhã de hoje. Quem está lá é Anderson Melo. Anderson, uma boa tarde para você. Cadê o Anderson? Chegou, tá aqui. Anderson, mais notícias, tem mais gente ferida. Conta pra gente como é que tá a situação aí na penitenciária nesse momento. Tem sim, viu, Almir? Boa tarde para você, Renata, todo mundo que está acompanhando o ABTV primeira edição. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, 10 detentos. 9 deles foram resgatados pelo SAMU e 1 pelo Corpo de Bombeiros. A gente tem imagens de hoje pela manhã, como foi o procedimento, o trabalho do pessoal do SAMU, que chegava a todo momento. Todos os veículos disponíveis aqui em Caruaru foram ligados e foram trazidos aqui para a penitenciária Juiz Plácido de Souza para fazer esse salvamento e levados para a unidade de saúde aqui de Caruaru. Pouco depois, no fim da manhã, o pessoal da Polícia Militar do Batalhão de Choque chegou aqui à unidade para fazer um levantamento lá dentro. E agora a gente volta com imagens ao vivo aqui do local. Vou mostrar um pouquinho a movimentação para vocês terem uma ideia de como é que está. Nesse momento, o pessoal da Polícia Militar e do Batalhão de Choque está lá dentro fazendo uma revista junto ao secretário de ressocialização, Cícero Rodrigues. Ele está acompanhando toda a movimentação e estão fazendo um levantamento lá dentro. Aqui desse lado, vocês podem me acompanhar ao vivo. No fim aqui da rua Estrada de Campina Grande, lá no fundo, estão os familiares dessas pessoas, dos detentos, que estão acompanhando toda essa situação. O pessoal, a direção da unidade aqui está acompanhando está acompanhando o que está acontecendo lá dentro e vem trazendo informações para a polícia, para os familiares que estão. Aqui desse lado, vai ser um pouquinho difícil de mostrar para vocês por conta desse caminhão dos bombeiros, mas lá em cima nas guaritas estão todos os policiais fazendo a cobertura e acompanhando esse trabalho do batalhão de choque lá. Tudo isso começou na noite do último sábado. Eu e Jailson Lima estávamos aqui acompanhando tudo e você vai acompanhar na reportagem agora. O tumulto começou no fim da tarde. Em pouco tempo era possível ver a fumaça saindo de dentro do presídio. Do lado de fora, parentes dos detentos estavam desesperados por informações. Esta mulher é mãe de um dos presos. Ele disse assim, né, que no setor que ele está, a polícia não invadiu, porque a polícia só está pegando uns tarados, os gatos e o comando, porque a vida dos gatos e do comando é viver batendo nos caras aí dentro, segundo eles aí dentro. Vários parentes conseguiam informações por meio de redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens. Por telefone, nós conversamos com um dos presos, que explicou como estava a situação. Queimaram as cantinas todas, sinuca tudo. Tem capa ferida de bala aqui, destruíram tudo, cozinha lateral, fabrico, tudo. A cada passagem das ambulâncias do SAMU, uma confusão se formava. Em frente à unidade, movimentação intensa da polícia. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Aos poucos, os detentos foram sendo retirados para receber atendimento médico. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, esteve aqui na unidade para averiguar a situação. Ele disse que, em conversa com os presos, eles exigiram que nenhum detento fosse transferido para outra unidade prisional do estado. Nós vamos analisar cada situação e vamos ver o que fazer. Local para transferir a gente tem, mas nós não queremos fazer nada pela força e pela imposição.
Ele falou ainda sobre o motivo da confusão. Todos alegam divergências de grupos dentro da cadeia. A existência de um pequeno grupo que queria se sobrepor sobre os outros. Aqui em Pernambuco tem que deixar bem claro, comando de cadeia é do governo, é do Estado. Não existe essa coisa de se estabelecer controles de comandos paralelos na cadeia. Neste vídeo é possível ver uma parte dos detentos em um canto do pátio, recebendo orientações dos agentes penitenciários. A situação só foi controlada por volta da meia-noite. Pois é, a gente questionou a Secretaria de Ressocialização. Na verdade, a nossa produção fez diversas perguntas em relação ao número de agentes penitenciários. Eles disseram que não poderiam informar por questões de segurança. Nós perguntamos também se teria possibilidade de aumentar esse efetivo, eles não responderam. Perguntamos também em relação a como ficou a situação lá dentro, quantos pavilhões ficaram destruídos. Ninguém respondeu a esses questionamentos. Porém, nós conversamos aqui com alguns agentes penitenciários e eles explicaram que grande parte dos pavilhões foram afetados por conta do incêndio que aconteceu no último sábado e que vai ser muito complicado para manter os detentos aí dentro, porque não tem estrutura. Grande parte foi destruído pelo fogo, a fiação está exposta, não tem condições físicas da penitenciária Juiz Plácido de Souza manter grande parte desses detentos. Lembrando que são mais de 800 vagas e atualmente tem quase 2.000 detentos nessa unidade. A gente questionou se haveria a possibilidade também de se colocar esses detentos em outras unidades aqui de Pernambuco, mas não foi respondido. E quem acompanhou a situação aqui no domingo foi o repórter Magno Endel. Magno, boa tarde para você. Como era que estava a situação ontem aqui, hein? Pois é, viu, Anderson? Olha, ontem era dia de visita para os parentes dos detentos, muita gente foi até a penitenciária, muitos deles continuaram durante a noite, chegaram à noite, passaram a madrugada inteira aguardando esse momento para saber se teria a entrada para conversar com os parentes. Mas claro, como houve essa rebelião, estava tudo muito modificado lá dentro, né? A gente chegou logo cedo, ainda tinha fumaça saindo de dentro da penitenciária Juiz Plácido de Souza, portanto, essa visita foi cancelada e o clima de tensão permaneceu, porque lá dentro a informação que a gente tinha durante toda a manhã é que a direção da unidade e negociadores da Polícia Militar estavam conversando com os presos para tentar diminuir esse clima de tensão e evitar que houvesse o que infelizmente acabou acontecendo hoje, né? Que eles retomaram o tumulto e aí pessoas acabaram ficando feridas. Mas aí eu e o repórter cinematográfico Robson Santos passamos o domingo inteiro, desde cedo, acompanhando a movimentação na penitenciária Juiz Plácido de Souza. Você confere agora a reportagem. O domingo seria dia de visita dos parentes dos presos, mas a entrada foi impedida. Do lado de fora, mães, esposas e irmãs dos detentos ficaram esperando por notícias que não vinham. Muitas delas passaram a noite com a angústia de não saber o que estava acontecendo dentro dos muros. Quer informação, porque tem muita gente morta aí dentro, tem muita gente ferida. Estou desesperada porque eu sou uma mãe, meu filho faz 1 ano e 5 meses que está aí dentro, pedindo ajuda. Aos poucos, a incerteza ia virando desespero. Essa mulher passou mal e chegou a desmaiar, foi ajudada por outras pessoas. Esta outra chorava sem saber a situação do marido. O marido está aí dentro, não tenho notícia dele desde ontem. Ele só ligou para mim e pediu para tomar conta dos meus filhos. Ainda durante a madrugada, carros do Instituto de Medicina Legal começaram a chegar à penitenciária Juiz Plácido de Souza para levar os corpos dos detentos. Também durante a madrugada, pelo menos 11 presos foram levados daqui para outras unidades prisionais. A tropa de choque da Polícia Militar, que veio do Recife, passou a manhã do lado de fora, aguardando a possibilidade de ser chamada para intervir. Da parte externa, dava para ver fumaça saindo da penitenciária. Por volta das 9 horas da manhã, uma equipe com 12 homens do Corpo de Bombeiros, que passou a noite tentando controlar as chamas, saiu para dar lugar a outra equipe que estava iniciando o turno. Foram mais de 15 horas de trabalho para conter as chamas. Quando chegamos, encontramos os presos ainda muito agitados, ateando fogo em vários materiais
Esses materiais foram colocados nas celas, foram colocados nos corredores que dão acesso aos pavilhões. E com isso foi muito difícil a nossa entrada, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, devido à questão das chamas. Tomaram todo o ambiente, muita fumaça, dificultando a visibilidade e o calor muito intenso. Mas graças a Deus fomos trabalhando e fomos avaliando os riscos, conseguimos entrarmos e sanar os focos que estavam impedindo a entrada da Polícia Militar no presídio. Representantes da Polícia Militar e da direção da unidade passaram a manhã inteira reunidos com os presos. Eles estavam negociando para que não houvesse mais tumulto. Enquanto em um pavilhão os presos ajudavam a limpar o que foi quebrado, em outro havia a contagem de detentos. 10h30 da manhã, o comandante do batalhão da PM, que interrompeu as férias para vir à penitenciária, disse que a situação estava contornada. Graças a Deus está tudo sob controle. A direção do presídio já assumiu os trabalhos, estamos aqui apenas dando um apoio. Não houve fuga, segundo a direção do presídio, mas eles estão fazendo uma recontagem por precaução. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, havia apenas 7 agentes por plantão para tomar conta de 1.922 detentos. Essa situação fez com que os presos que tivessem um melhor comportamento ficassem com as chaves de algumas áreas internas da unidade. Esses presos são chamados de chaveiros. Houve uma mudança nessa indicação dos chaveiros e, de acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, essa mudança teria gerado a revolta de um grupo de presos que teria começado o tumulto. Se você tivesse agentes penitenciários suficientes, você não teria os chaveiros. E aí você não teria esses momentos de presos, controlando outros presos, de tentando obstacular, ganhando dinheiro em cima de outros presos, contra os presos que têm menos dinheiro, e aí você tem o controle do poder, do tráfico, o controle da questão da prostituição dentro das unidades prisionais, porque existe presos com mais poder do que outros pela omissão do Estado não ter efetivo dentro da unidade do Estado. À tarde, uma comissão da OAB se reuniu com os presos que entregaram as armas. Os advogados ouviram os pedidos dos detentos. Depois da reunião, 13 presos foram transferidos para o presídio de Canhotinho. Nós vamos iniciar um mutirão, apoiar esse mutirão no sentido de que aqueles presos que não necessitam mais estar aqui, que sejam liberados, porque isso já diminui a pressão diante da superlotação, e uma audiência pública, num segundo momento, para que as autoridades venham e a gente possa intermediar todo esse procedimento para a melhora do estado prisional aqui, que realmente é um caos hoje. Pois é, olha, e a respeito dessa quantidade de presos, o Instituto de Medicina Legal confirmou até esse momento realmente esse número. 6 pessoas foram mortas nessa rebelião da penitenciária Juiz Plácido de Souza, e dessas 6 pessoas que morreram, apenas 2 foram identificadas e tiveram os nomes divulgados pelo IML. São Fábio Geraldo de Barros, de 44 anos, e Ivanildo Alves de Oliveira, de 45 anos. E aí você pôde conferir nessas reportagens que tanto eu quanto o Anderson fizemos durante o fim de semana alguns nomes que são novos, para a maioria das pessoas, que são nomes usados pelos próprios detentos, como por exemplo, comando, chaveiro, gato, De acordo com as informações que podemos apurar, cada pavilhão tem uma pessoa, um preso que é responsável por dar ordem àquele pavilhão. Essa pessoa é o comando do pavilhão. E aí, para ajudar esse comando, tem os chaveiros, que são presos que ficam com as chaves de áreas internas da unidade. E também tem os gatos. Os gatos seriam os presos que ajudavam esse comando a manter a ordem. Esses gatos, por exemplo, iriam cumprir a determinação do comando, inclusive para disciplinar os outros presos. E aí, como esses gatos, de acordo com o que a gente apurou, estavam agindo com violência, a maioria dos presos acabou não gostando, e isso teria gerado essa revolta, pelo que a gente viu na reportagem. A gente está acompanhando isso desde o fim de semana, viu, Almir, Renata? Pois é, e a gente volta com outras informações da rebelião na penitenciária Juiz Plácido de Souza. Até ontem eram 6 mortos e 11 feridos. Mas um novo tumulto começou hoje cedo. Mais detentos ficaram feridos, e quem acompanhou a movimentação lá no Hospital Regional do Agreste foi Magno Endel. Magno, quantos detentos deram entrada até o momento que você esteve lá no HRA? 10 detentos, viu, Renata? A gente chegou lá no Hospital Regional do Agreste e a informação que nós tivemos é que durante toda a manhã
10 presos acabaram se ferindo e foram levados para o Hospital Regional do Agreste. 9 deles em ambulâncias do SAMU e 1 em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Isso porque esse tumulto teria recomeçado hoje cedo, quando todos imaginavam que não ia haver mais tumulto, mas a rebelião recomeçou. E aí, inclusive lá no Hospital Regional do Agreste, muitas mães, parentes de detentos foram até lá para buscar informação, mas acabaram ficando ainda mais angustiados, porque como eles saíam sem identificação, não levavam documentos de identificação, ficava difícil para a direção do hospital dizer quem eram os presos que estavam sendo atendidos por lá. Eu acompanhei com Adelson Siqueira, vamos conferir agora a reportagem. Os presos feridos na penitenciária foram trazidos pelo SAMU para o Hospital Regional do Agreste. 9 detentos foram socorridos para receber atendimento médico. Para dar conta da demanda, as ambulâncias transportavam mais de um detento ferido. Como eles vinham sem documentos de identificação, o hospital teve dificuldade para listar os nomes dos presos. Os parentes dos detentos foram chegando ao HRA e ficaram preocupados com a falta de informação. Minha mãe lá de frente do presídio e de frente do regional, querendo saber alguma informação certa e a gente tá aqui a nada, sem saber de notícia verdadeira. Meu filho se encontra ferido, eu tô aqui no regional à procura saber dele, mas até agora ele não chegou. A gente tava no presídio também, ele não dá notícia de nada, não trata a gente com nada. A lista que tem lá de ferido foi de sábado. Os parentes acreditam que a transferência de presos para outras unidades prisionais não foi suficiente para acalmar os ânimos dentro da penitenciária Juiz Plácido de Souza. Até o fim da manhã, os nomes dos detentos feridos que foram trazidos hoje para o HRA não foram divulgados. Pois é, então atualizando esses números oficiais, foram 6 mortos confirmados pelo hospital, pelo Instituto de Medicina Legal, e aí houve 11 feridos do sábado para o domingo e hoje 10 pessoas feridas, portanto 21 feridos nesses tumultos que vem acontecendo na penitenciária Juiz Plácido de Souza desde o sábado. E quem está lá acompanhando agora na frente ao vivo é o repórter Anderson Melo. Ele vai trazer para a gente as informações, como é que está a situação por lá. Anderson, está um pouco mais calmo por aí? Como é que está o clima agora na penitenciária Juiz Plácido de Souza? Agora está bem mais tranquilo, viu, Magno? Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que está. Se vocês puderem ver, lá na frente está o pessoal da OAB. Eles são representantes da Comissão de Justiça e Direitos Humanos. Eles estão acompanhando toda a movimentação. E agora há pouco, a segunda parte dos homens do batalhão de choque da Polícia Militar entraram na penitenciária Juiz Plácido de Souza, acompanhados também de cães policiais, que é o chamado K9 da Polícia Militar. Eles já estão lá dentro para fazer toda a averiguação e eles estão fazendo o levantamento também dos estragos. Na primeira entrada agora ao vivo do ABTV, eu falei em relação aos estragos aqui e também como é que vai se fazer com a estrutura, porque não tem mais como deixar os detentos em grande parte aqui da penitenciária. A assessoria de imprensa da Secretaria de Ressocialização nos informou que está sendo feito um trabalho de emergência em relação a isso, tanto em relação à estrutura quanto também à transferência de alguns presos. Nós questionamos também em relação ao número de agentes e eles explicaram que um concurso público foi aberto e 200 agentes penitenciários estão previstos para contratação. Voltando a falar aqui em relação à movimentação, é grande a expectativa em relação à saída do secretário executivo da Secretaria de Ressocialização. Ele chegou aqui no fim da manhã, por volta das 11 horas da manhã, e está lá dentro fazendo a revista dos detentos. Nós tivemos acesso a algumas fotos nas redes sociais, na parte de dentro, e os detentos estão todos sentados em algumas áreas, como a quadra, por exemplo, e estão passando por revista nesse momento, e o secretário não está fazendo reunião nem nada, ele está acompanhando essa revista. Enquanto isso, lá na frente, os parentes dos detentos estão esperando por notícias e funcionários aqui da assistência social da penitenciária Juiz Plácido de Souza já foram lá passar algumas informações para eles do que está acontecendo até o momento. Repito, até 10 horas da manhã mais ou menos ainda tinha uma expectativa em relação à ação do batalhão de choque lá dentro, mas o que a direção passou para a nossa equipe é que tudo estava controlado e que a atuação deles seria apenas de averiguação da estrutura e também fazer um levantamento em relação a armas que pudessem ainda estar com os detentos. Almir, Renata, a gente vai continuar aqui durante essa edição do ABTV acompanhando toda essa situação. Qualquer coisa a gente volta com novas informações.
Agora, antes de encerrar o ABTV, a gente volta a falar sobre a situação da penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. 6 presos morreram em uma rebelião, mais de 15 detentos ficaram feridos. Isso, e quem continua lá é o repórter Anderson Melo. Anderson, fala pra gente quais são as últimas informações que você tem por aí. Almir, continua tranquilo aqui em frente à penitenciária Juiz Plácido de Souza. A gente pode ver aqui que tanto o pessoal dos bombeiros, do SAMU, os carros da tropa de choque permanecem aqui fora, enquanto os homens estão lá dentro fazendo o levantamento, também fazendo averiguação em relação à estrutura e também em relação aos presos. A gente viu imagens, algumas fotos circulando nas redes sociais em relação aos presos. Todos estão sentados esperando para fazer uma avaliação lá dentro, principalmente por conta da estrutura, Almir e Renata, que de acordo com alguns agentes penitenciários ficou muito destruída. Então, a Secretaria de Ressocialização está fazendo um levantamento de emergência para saber o que é que vai ser feito tanto aqui da estrutura, que ficou bastante comprometida, e também em relação aos detentos, para onde eles serão levados. Lá no fim da rua tem um carro dando ré agora, dificilmente vocês vão conseguir ver, mas além daquele carro estão as famílias. Tem muita gente que está ali no início da rua, Estrada de Campina Grande, que é essa rua aqui que a gente está falando ao vivo, e eles estão esperando informações do que está acontecendo lá dentro. E o que foi que aconteceu desde sábado, Almir e Renata? Muitos boatos nas redes sociais, muitas fotos circulando de corpos, de incêndios, nas diversas maneiras que vocês podem imaginar. Só lembrando que compartilhar fotos de corpos nas redes sociais em qualquer lugar é crime. Então, muitas pessoas, até sem querer, por ignorância, não sabiam disso, mas é crime. Se forem pegas, podem ser presas. Então, é importante lembrar, tenham cuidado com as informações que vocês estão circulando nas redes sociais, por WhatsApp e outras redes sociais, porque o que é que está acontecendo? Agora dá para a gente mostrar um pouco, Jailson Lima, por favor, mostra ali. Aquelas pessoas estão esperando notícias, não sabem se os filhos, se maridos estão vivos, se estão bem, se estão machucados, e vocês que compartilham esse tipo de informação nas redes sociais pode comprometer até o sistema nervoso dessas pessoas. Elas podem estar esperando por alguma informação, ficam vendo esses boatos que as pessoas estão espalhando e ficam cada vez mais nervosas. Então, não façam isso. É melhor esperar as informações oficiais da Secretaria de Ressocialização e de outros órgãos da polícia, para aí sim a gente passar as informações corretas e tudo ficar bem, que é o que a gente espera, Almir e Renata, que essa situação seja resolvida e que o governo haja com competência, tanto aqui quanto nas outras unidades de saúde penitenciárias aqui do estado, porque a situação é complicada. Tá certo, Anderson, muito obrigada pelas informações. A gente lembra mais uma vez do cuidado, né, Almir? Tem que ter cuidado com esse tipo de informação, e a gente aqui só repassa o que a polícia passa pra gente, que são as informações oficiais. Exatamente. Rede social não necessariamente é voz oficial, né? Então, muito cuidado com essas informações que são publicadas a todo tempo por aí. E olha só, a gente acabou de receber uma nota aqui da assessoria de imprensa da Secretaria de Ressocialização, e ela diz o seguinte, que foi controlado no fim da manhã desta segunda-feira um princípio de motim na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e 9 reeducandos feridos foram encaminhados ao Hospital Regional do Agreste. Eles não confirmam os 10, tá? Outros detentos com ferimentos leves estão sendo atendidos na própria unidade. O batalhão de choque, o batalhão especializado de policiamento do interior e agentes penitenciários estão no local. O secretário executivo de Ressocialização, Cícero Rodrigues, também se encontra na unidade. Magno, aproveitando